Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Analisando Artigos. E vamos dar continuidade à discussão a respeito de artigos que foram utilizados nas disciplinas do curso de Administração Pública da UFAL Arapiraca. Hoje vamos falar de um texto que foi discutido nas aulas de Legislação Tributária. O texto é Desenvolvimento, Desigualdade e Reforma Tributária no Brasil. Texto dos professores Eduardo Fagnani e Pedro Rossi, ambos do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, o artigo é separado em duas partes. Segundo os autores, na primeira parte são feitas breves considerações sobre os diferentes aspectos da desigualdade social. Eles discutem como o Brasil é um país desigual e como que a política fiscal tem um papel na manutenção dessa desigualdade. Na segunda parte, eles apresentam os contornos de um projeto de desenvolvimento no qual a distribuição de renda e o investimento social são vetores dinâmicos para o desenvolvimento do país. E eles frisam que esses dois vetores vão precisar de uma reforma tributária que simultaneamente corrija a injustiça fiscal e financie o Estado social. Na verdade, eles não chegam a fazer propostas tributárias concretas, mas eles simplesmente estão indicando que, para o Estado avançar numa determinada direção, é necessário a gente mudar o nosso perfil tributário. Bom, e como dissemos, os autores começam discutindo a questão da desigualdade. E de forma muito interessante, eles discutem desigualdade, mas não apenas uma desigualdade de renda, não apenas discutem quem tem mais ou menos dinheiro. É claro que dinheiro no bolso é fundamental, né? E eles começam falando de dados que são realmente muito chocantes. Eles dizem que de 2001 até 2015, a fatia da renda nacional dos 10% mais ricos da população brasileira foi de 54,3% para 55,3%. Então, aquela minoria de 10% mais rico da sociedade, além deles receberem mais da metade da renda nacional, eles ainda tiveram, durante os anos de desenvolvimento e de queda da desigualdade, eles ainda tiveram um crescimento na proporção da renda que eles se apropriam. Já os 50% mais pobres passaram de 11% para 12%, ou seja, também passaram a apropriar uma porcentagem um pouco maior. Quem foi espremido nesse meio foi aquela classe média que fica entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres. Mas mesmo assim, a gente vendo que 10% da população recebe quase que 5 vezes o que 50% da população recebe, é uma disparidade muito grande. Mas, como eu disse, eles não tratam apenas da questão já chocante da desigualdade de renda. Eles também discutem que a desigualdade tem um corte de classe, de gênero. 70% das pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil são negras. 64% dessa população que vive em extrema pobreza e é negra não completou a educação básica. A violência também tem um direcionamento racial muito forte. 10 adolescentes são assassinados por dia. E geralmente são 7 negros para cada branco assassinado. Também, em média, as mulheres ganhavam 62% do valor que, em média, ganhavam os homens. Os brancos ganhavam o dobro dos negros. Então, é importante para a gente perceber que não se trata apenas de uma política de remediar questões financeiras imediatas, mas é necessário corrigir essas desigualdades históricas que cercam o nosso país. E o acesso a serviços públicos tem um papel fundamental disso, que ainda hoje está ligado à questão da renda. 94% de quem está entre os 5% mais ricos do Brasil tem acesso à água encanada em casa. Quando você está trabalhando com os 5% mais pobres, esse número cai para 62%. Quando a gente fala de esgoto, os 5% mais ricos, 80% deles têm acesso a esgoto. E quando você está falando dos 5% mais pobres, esse número cai para 25% apenas. Quando você vai falar da educação, a disparidade também é muito grande. Quando você vai falar da saúde, quando você vai falar da questão da moradia, do transporte. E isso é um ponto muito positivo desse artigo. Fazer a gente pensar que também, para a gente atacar a questão da desigualdade no Brasil, não passa apenas por a gente ter ações para equalizar a renda entre as pessoas.
É preciso atacar desigualdades estruturais de raça, gênero e combater as desigualdades de acesso aos serviços públicos. E os autores acabam também percebendo que existe uma grande desigualdade na forma como o nosso sistema brasileiro cobra os impostos. Então a gente percebe aqui 3 problemas principais com relação aos nossos impostos que levam à desigualdade. Primeiro, o nosso perfil tributário é extremamente regressivo. Um estudo de Silveira, feito em 2012, mostra que os 10% mais pobres da nossa pirâmide social gastam cerca de 53% da sua renda com impostos. Já entre os 10% mais ricos, essa proporção é de apenas 23%. Ou seja, quanto mais pobre a pessoa for, mais ela vai usar a renda dela para pagar impostos. E quanto mais rico essa pessoa for, menos ela vai estar contribuindo com os impostos em relação à sua renda total. Um segundo problema é a questão de impostos diretos e indiretos. Aqueles impostos que o contribuinte precisa arcar efetivamente com ele e aqueles impostos que o contribuinte pode repassar para o preço de produção. Eles recorrem ao outro estudo, esse de Orair e Gobetti, feito em 2017, que diz que dos 32,7% do PIB que são arrecadados em impostos, quase a metade, 15,4%, são impostos indiretos, consumo de bens e consumo de serviços. E mais 9,5% são impostos sobre a folha de pagamento. Sobram apenas 8,1% de impostos sobre a renda, sobre a propriedade, que são aqueles impostos diretos. Então a gente tem, por um lado, um problema distributivo, mas também temos um problema de competitividade econômica. Por quê? Porque os impostos indiretos se transformam em custos para as empresas. Eles são transferidos para os preços. Eles são impostos que acabam diminuindo a competitividade do produto nacional, seja no mercado externo, seja mesmo no nosso mercado interno. E, por fim, a terceira distorção do nosso sistema tributário é o tratamento diferenciado que é dado à renda do trabalho e à renda do capital. A renda do capital é alvo de diversos benefícios tributários. O principal deles, a isenção do imposto de renda de distribuição de lucros e dividendos. Uma isenção que foi introduzida em 1995. E que não encontra par em quase nenhum país da OCDE. A única exceção é a Estônia, que também pratica a isenção total para lucros e dividendos. Ao mesmo tempo, os rendimentos de trabalho são descontados inclusive na fonte. Então você percebe que existe aí um desequilíbrio que ajuda a explicar bastante dessa desigualdade que nós vivemos no nosso país. Dizem os autores, uma reforma tributária pode reduzir substancialmente as desigualdades sociais e transformar a estrutura produtiva e modificar a correlação de forças. Por isso, ela deve estar no centro de todos os projetos sociais de desenvolvimento. E aí eles trazem esse estudo da CEPAL, que está aqui do lado, que aparece aqui do lado, a tabela básica. É um estudo que calcula o índice de Gini. O índice de Gini é um índice de desigualdade das sociedades. O que esse estudo procurou olhar? Ele procurou olhar a desigualdade das sociedades em diferentes momentos. Que sociedades são essas? É a América Latina, são os países da OCDE e são os países da União Europeia. Eles procuraram, num primeiro estágio, que são as rendas de mercado. Ou seja, quando o governo não interfere, qual é a desigualdade que nós temos? E aí nós percebemos que a América Latina é mais desigual que a OCDE e do que a União Europeia, mas é pouco mais desigual. O índice de Gini varia de 0 a 1. 0 seria uma igualdade total e 1 seria uma desigualdade absoluta. Então, quanto mais próximo de 1, quanto mais alto, mais desigual é a sociedade. E aí nós podemos ver aqui pela tabela que a América Latina, quando o mercado age, a desigualdade é de 0,51. E na União Europeia é de 0,49, ou seja, apenas 2 centésimos de diferença. Na OCDE é de 0,47, uma diferença muito pequena, apesar de que ela existe. A segunda etapa eles chamaram de renda disponível, que é quando você que recebeu esses rendimentos pelo mercado, você paga os seus impostos e quem de direito recebe transferências necessárias.
O que eu quero dizer com isso? São as pessoas que recebem aposentadoria, que recebem pensão, que recebem transferências monetárias do governo. E aí temos as rendas disponíveis. E o que a gente percebe? Quanto na América Latina a gente sai de uma situação de 0,51 para apenas 0,48, ou seja, ficamos no meio termo entre a relação de mercado da União Europeia e da OCDE. No caso desses dois países, você tem uma queda brutal. Você tem uma queda de 17 centésimos no caso da OCDE e de 19 centésimos no caso da União Europeia. Ou seja, a ação do Estado arrecadando tributos e oferecendo as transferências de renda básica tem um processo de queda da desigualdade muito forte. Tem um impacto na queda da desigualdade que é muito forte nesses países e que na América Latina não é forte. Mas aí eles calculam ainda uma terceira etapa, uma etapa que chamam de renda disponível estendida. Quando eles consideram o gasto do governo, além das transferências, eles também consideram, por exemplo, o acesso a serviços de saúde e de educação, que, se não existissem pelo governo, as pessoas precisariam comprar. Então, eles botam um preço nesses serviços e mostram como que você tem essa desigualdade. Percebemos que a desigualdade, tanto na OCDE quanto na União Europeia, continuam caindo quando você tem a ação do Estado no fornecimento direto de políticas sociais. E caem ainda num nível expressivo. 6 pontos percentuais no caso da OCDE, 7 pontos no caso da União Europeia. No caso da América Latina, nós temos uma queda compatível, digamos, com a OCDE, de 6 pontos percentuais, chegando então a 42 pontos. Então, nós percebemos que a renda de mercado é mais desigual na América Latina, mas ela é pouco desigual. Nós percebemos que a oferta de serviços de saúde e educação tem uma função de promover a igualdade entre as pessoas e promove numa intensidade muito parecida entre a OCDE, União Europeia e a América Latina. Agora, a grande diferença que torna a América Latina, no final, muito mais desigual do que a OCDE ou a União Europeia, é quando você tem a arrecadação de impostos e a transferência de renda para as famílias mais vulneráveis. Um outro estudo, feito pelo IPEA, em 2012, faz uma lógica bastante parecida, que está nesse gráfico aqui do lado. Só que eles fazem isso de uma forma ainda mais detalhada. Então, olhando o caso brasileiro, não da América Latina, né? Olhando o caso brasileiro, aquela desigualdade de mercado está em torno de 0,63. É mais desigual do que a média da América Latina. Quando o Estado faz as transferências monetárias que nós já mencionamos, aposentadorias, pensões, essa desigualdade de 0,63 cai para 0,58. Quando você coloca os impostos diretos, ela ainda cai um pouquinho mais, para 0,571. Mas quando você coloca os impostos indiretos, ao invés deles terem uma função de diminuir a desigualdade, eles a ampliam. E aí o nosso índice de Gini vai para 0,598. Então perceba que esses três, a transferência, os impostos diretos e os impostos indiretos, é o que faziam aquela segunda linha da tabela que nós vimos agora há pouco, a renda disponível, que é quando você tem uma profunda queda da desigualdade na União Europeia e na OCDE. E na América Latina isso não acontece, e aqui no Brasil nós vimos que isso também não acontece. Você tem uma força muito grande puxada pelas transferências, mas temos um poder redistributivo dos impostos diretos que é muito leve e temos um poder concentrador que inclusive anula o poder redistributivo dos impostos diretos e até um pouco da redistribuição causada pelas transferências por conta dos impostos indiretos. Só quando você tem aí o índice de Gini depois da renda disponível ampliada, né, quando você tem a incorporação do acesso à saúde e educação, é que você cai de uma maneira um pouco mais expressiva. Portanto, os autores mostram que a gente vive numa sociedade desigual, que não tem a ver apenas com dinheiro, mas tem a ver com acesso a serviços sociais, acesso a recursos sociais, e que o nosso sistema tributário é um sistema tributário que favorece e promove essa desigualdade. Portanto, os autores trabalham com a ideia de que, se a desigualdade é o principal problema, o Estado deve promover um desenvolvimento onde o combate à desigualdade tenha um papel central. E eles realmente fazem esse conceito de desenvolvimento que está aqui do lado.
Dizem os autores, o conceito de desenvolvimento pode ser definido como um processo histórico marcado pelo crescimento econômico e por mudanças estruturais. O crescimento, aumento da produção de bens e serviços materiais e imateriais, não pode ser o fim último de um processo de desenvolvimento, mas ele é imprescindível para um país como o Brasil, mesmo em uma perspectiva crítica à moderna sociedade de consumo. Esse crescimento decorre não apenas da produção de bens e consumos supérfluos, mas também de alimentos, da construção de moradia, de serviços de saúde, de cultura, turismo, etc. Assim, qualquer projeto de desenvolvimento deve não apenas buscar o crescimento econômico, mas pensar a qualidade desse crescimento. Produzir o quê? Produzir para quem? Agora, existe uma outra dimensão. O segundo elemento que caracteriza o conceito de desenvolvimento é a mudança estrutural. Organização produtiva, mercado de trabalho, distribuição de renda e de riqueza, padrões sociais e ambientais, etc. Crucial para indicar a direção do processo a ser seguido. Pode haver crescimento com industrialização intensa, concentração de renda e degradação ambiental, como ocorreu no período da ditadura militar no Brasil. E, por outro lado, é possível buscar um modelo de desenvolvimento no qual a finalidade do crescimento seja melhorar os padrões de vida e de trabalho da maioria da população destituída dos direitos e renda. E eles dizem, então, que nesse contexto, um projeto social de desenvolvimento no Brasil deve ter como objetivo o crescimento e a transformação social, com a distribuição de renda e da riqueza e a ampliação do acesso aos bens sociais. Preservar o meio ambiente, melhorar as condições de trabalho, estruturar a vida coletiva, garantir tempo livre, lazer e cultura e acesso universal aos bens e serviços públicos, saúde, educação, moradia, mobilidade. Devem constituir os objetivos finais da política econômica. E eles alertam que esse projeto se opõe frontalmente ao projeto neoliberal, no qual o desenvolvimento é um conceito esvaziado, entregue a um pretenso caráter natural do sistema capitalista, cuja operação livre da interferência do mercado levaria a uma alocação de recursos eficientes. Portanto, e isso aqui é uma questão fundamental nesse texto, eles começam a discussão a respeito de uma reforma tributária pensando que tipo de Estado eu quero, que tipo de Estado nós vamos ter. Então, vamos ter um Estado que vai trabalhar pela diminuição da desigualdade social e pela promoção do crescimento. Então, eles trabalham dentro de um projeto onde você tem a distribuição de renda e você tem um investimento social. Porque essa distribuição de renda vai permitir que você fortaleça o mercado interno. E o investimento social vai permitir que você tenha maior acesso aos serviços sociais. Com isso, você chega no crescimento e na transformação social, como eles colocaram aí nessa figura 4. Portanto, a reforma tributária que eles pregam não é apenas para tornar mais progressiva a carga tributária, mas também para contribuir para uma melhor distribuição da riqueza, o que é imprescindível para amplificar os efeitos redistributivos da política fiscal e reduzir a desigualdade. Eles terminam, então, o artigo dizendo que, portanto, a justiça fiscal é ponto de partida para a implantação de um projeto social de desenvolvimento. Essa, contudo, é condição necessária, mas insuficiente, pois também é necessário que o sistema tributário forneça suporte financeiro para o Estado social em decorrência de seu papel na melhoria dos padrões de bem-estar, tanto na ampliação da oferta pública de bens e serviços sociais básicos, quanto na redução das desigualdades da renda pelas transferências monetárias diretas, Seguridade Social, e indiretas, Saúde e Educação, proporcionadas pela desmercantilização das relações sociais, que ocorre quando os indivíduos, tendo acesso à oferta pública, deixam de comprar esses bens e serviços no mercado privado. Então, esse artigo apresenta um diferencial muito grande nessa discussão a respeito de reforma tributária, porque ele se funda basicamente em discutir que tipo de ação se espera do nosso Estado, para aí então começar a refletir como é que a política fiscal se coloca como um instrumento a serviço desse projeto pretendido. Bom, esse foi o resumo desse artigo. Eu agradeço a todos pela atenção e bons estudos.